Dia do Trabalho, saiba mais sobre os direitos garantidos pela CLT. Proposta da reforma trabalhista do governo causa incerteza na população. Tecnologia dos carros autônomos começa a revolucionar o mercado automobilístico. Inteligência artificial permite que máquinas simulem funções da mente humana. Esses e outros destaques você confere nesta segunda-feira, dia 1º de maio. Está no ar o Espaço PUC, você por dentro do que acontece na universidade. Olá, boa tarde. O programa de hoje começa com uma informação importante para os professores e funcionários da PUC Minas. Isso aí, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, vai realizar algumas atividades para reforçar a importância da segurança no ambiente profissional. O evento começa amanhã, dia 2 de maio, e vai até a próxima quinta-feira. A presença do humorista Geraldo Magela e do psicólogo Raul Barros Neto são alguns dos destaques. Para conferir a programação completa e os locais das atividades, ligue no telefone 3319-4117. Continuando com as notícias da PUC Minas, nós chamamos o Júlio César Puyat, ao vivo da redação. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Érico. Olha, notícia muito bacana, viu? O Diretório Acadêmico dos Cursos de Administração e Ciências Econômicas aqui da PUC Minas vai realizar uma campanha de doação de sangue nos dias 17 e 18 de maio. As doações serão realizadas na Fundação Hemominas, aqui no bairro São Lucas, em Belo Horizonte. E os interessados que quiserem doar sangue vão ter transporte de graça nas datas. Para as inscrições, vocês devem visitar o prédio 49, na sala 102, ou no prédio 38, sala 104, aqui no campus Coração Eucarístico. Para mais informações sobre requisitos mínimos de doação, horário e questão do transporte, é no telefone 3319-4248. De volta para o estúdio. Obrigado, Júlio, pelas suas informações. Realmente é uma ação muito importante de doar sangue, né, Isabela? Sem dúvidas, Érico. Agora, mudando de assunto, todos nós sabemos que 1º de maio é a data de comemoração no Dia do Trabalhador, mas muitos não fazem ideia do motivo dessa escolha. É verdade. O feriado foi determinado porque, há 74 anos, em 1º de maio de 1943, foi criada a Consolidação das Leis Trabalhistas. Mas será que o trabalhador brasileiro está por dentro dos seus direitos e das questões trabalhistas que vem movimentando a política do país? Bom, a nossa equipe foi às ruas para descobrir, olha só. Olha, eu acho que, no geral, a reforma trabalhista ela é boa para o trabalhador brasileiro, uma vez que a CLT ela foi criada há mais de 80 anos. Então, algumas das relações hoje no Brasil, elas precisam ser modernizadas, e dentre elas a relação trabalhista. De certo modo, eu acho que vai ser bom. Eu concordo um pouco com essa reforma, acho que vai ser bom para o trabalhador. Enquanto elas estão sendo prejudiciais, né? De forma bem incisiva. Eu acho que alguns pontos dessa reforma trabalhista vão ser bem prejudiciais para o trabalhador brasileiro. Acredito que a reforma trabalhista e também alguns cortes dos pontos da CLT é uma medida bem popular. Acho que o que o governo Temer tem feito nessas áreas de atuação são medidas bem arriscadas e que justamente por isso está causando todo esse alvoroço e as manifestações. E a questão dos direitos do trabalhador está em destaque nos noticiários nacionais. A proposta de reforma trabalhista formulada pelo atual governo tem gerado polêmica. Para conversar com a gente sobre esse tema e esclarecer as dúvidas sobre a medida, recebemos no estúdio a professora Lília Finelli, do curso de Direito da PUC Minas em Arcos. Boa tarde, Lília. Seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Muito obrigada por receber. Então, Lília, comece contando para a gente quais são os principais pontos dessa reforma que vem causando tantas discussões, tanto na sociedade, né, nas conversas diárias, como na classe política também. Essa reforma é uma reforma, na verdade, muito ampla. Ela abarca vários dispositivos da consolidação das leis do trabalho e também de algumas outras leis, como a legislação previdenciária, a lei do trabalhador temporário, que foi alterada recentemente. E os pontos principais dizem respeito à jornada, a tempo de deslocamento, normas de saúde e segurança, salário e principalmente a negociação que poderá ser sobreposta, né, se sobrepor à legislação. Atualmente a gente vive num sistema que a lei manda mais do que o que a gente consegue negociar entre os pares. E com esse projeto se quer aprovar que para pontos determinados a negociação valha mais do que a legislação. E como funcionam essas negociações? Existe algum tipo de dispositivo jurídico, né, determinado que permite essas negociações? A própria CLT já permite as negociações de uma forma mais ampla.
Só que tem alguns dispositivos que não são negociáveis, são os que a gente chama de direitos indisponíveis. Então, por exemplo, a própria Constituição já prevê que a gente pode negociar o salário, né, alguns outros termos, como a participação no lucro e nos resultados, coisas que podem ser feitas via uma negociação, que pode ser entre sindicato da empresa e sindicato dos trabalhadores, que é o que a gente chama, né, de convenção coletiva de trabalho, ou pode ser entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores, que é o acordo coletivo de trabalho. Nesse projeto em específico, há pontos que vão poder ser negociados individualmente, trabalhador e empresa. E quais são os aspectos principais que prevalecem, de acordo com as normas da CLT, em relação a essas negociações? A CLT prevê algumas questões de quórum para realizar a negociação coletiva, participação, quem pode ser o sindicato, qual a sua base territorial, como essa negociação funciona, qual o seu prazo de duração, e essa reforma altera diversas dessas normas, né? E falando um pouquinho especificamente sobre a CLT, conta um pouquinho para a gente sobre a origem dela, como ela foi criada, qual foi o contexto da época. Muita gente pensa que a CLT foi algo imposto, né? Ela é do governo Vargas, de 1943, tanto que é a data que vocês mencionaram, né? Dia 1º de maio. Só que a CLT é um fruto de diversas conquistas dos trabalhadores que estavam fazendo diversos movimentos sociais naquela época. E então foi criado, né, uma forma de pacificar esses conflitos, de apaziguar essas questões, que é estabelecer algumas normas em conjunto. Por que a CLT chama consolidação e não é um código, né? A gente tem código civil, código penal. Por que então consolidação? Porque essas normas já existiam. Então foi como uma reunião de normas para formar algo parecido com o código. Mas no código a gente tem uma proporção de normas novas muito maior. Na consolidação, essas normas já existiam. Então elas foram fruto de ambos os lados, né? Tanto de uma luta dos trabalhadores, quanto também de uma vontade do Estado de regulamentar aquilo e apaziguar os conflitos. E quais as funções da CLT, especificamente nas relações de trabalho? Existe algum tipo de punição para tanto o empregador como o empregado que descumpra alguma das normas? Sim, a CLT prevê direitos e deveres para ambos, né? Para empregados e para empregadores. O que a gente tem que ter em mente é que o trabalho em si, ele é o gênero, né? E o emprego é uma espécie desse gênero. E a CLT regula somente a relação de emprego, que é aquela relação prestada por pessoa física, com uma pessoalidade, ou seja, eu quero só você prestando aquele serviço, não adianta você mandar outra pessoa. Um serviço não eventual, ou seja, que se perpetua pelo tempo, que é oneroso, ou seja, você vai receber algo em troca, e que tem um nível de subordinação. Então, o empregador determina, né, ordena o que o empregado vai fazer. Então, a CLT regula apenas as relações que têm esses requisitos. E as outras relações de trabalho são reguladas por outras leis, né, ou reguladas até pelo Código Civil. E a gente sabe que essa reforma está prevendo algumas mudanças importantes na CLT, né? Como funciona a constitucionalidade disso? Existem dispositivos jurídicos que confirmam a legalidade desse tipo de medida? Acontece o seguinte, a nossa Constituição é uma norma superior à consolidação, né? Então, a Constituição está mais ou menos aqui, a CLT está aqui, ela é uma norma infraconstitucional. A Constituição, no artigo 7º, ela prevê os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, né? E também prevê dos avulsos, dos domésticos. Esses incisos do artigo 7º, eles são regulamentados pela própria CLT. Então, o que a gente deve observar nessas propostas, né, nesses projetos de lei existe uma alteração que fere o artigo 7º ou a gente está tratando de direitos que estão regulamentados só infraconstitucionalmente, ou seja, só na CLT. Então, é isso que deve ser analisado em cada ponto e se aquele ponto é passível de sofrer um retrocesso, né, que a gente até tem um princípio internacional que proíbe isso, que é o princípio da vedação ao retrocesso social, se aquele dispositivo pode ser alterado mesmo por um projeto de lei ou se seria necessário uma emenda constitucional e mesmo assim tem muitos que consideram que esses direitos já são cláusula pétrea, ou seja, que eles nem poderiam ser modificados mesmo se eu quisesse fazer uma emenda à Constituição. E essa reforma ela vem em um momento muito conturbado do país, né? Existem condições no contexto atual que realmente justifiquem uma reforma desse tamanho na CLT hoje, na forma como ela é configurada?
A CLT, pela forma, né, de criação, como a gente comentou, né, que foi uma junção de várias normas, acontece que às vezes ela perde um pouco da lógica. E é natural que ao longo dos anos a gente venha fazendo alterações e essas alterações já foram feitas em grande escala. O que acontece hoje é que toda vez que se inicia um processo de crise econômica, os direitos trabalhistas são os primeiros a sair, né, fora ali do pedaço, porque são os direitos da parte que tem menos poder, né, que está menos unida contra. Então, naturalmente, essas propostas sempre são feitas nesses momentos de crise em que o trabalhador está disposto ali a ter seus direitos retirados. Lília, você comentou anteriormente sobre a maneira como a CLT foi definida, né? Lá no governo Vargas. Foi uma ferramenta de apaziguamento entre aos trabalhadores que estavam se revolucionando. A senhora acredita que isso, esse fato, muda a relação como o trabalhador enfrenta essa reforma hoje? Com certeza. É lógico que essas lutas poderiam ter dado causa a outros direitos se não fosse esse apaziguamento feito, que é o que a gente considera como se fosse um pacto, né? Então, eu te dou alguns direitos e, em troca, você se abstém de fazer, né, valer seu direito de resistência, de ir contra o trabalhador, de incitar greves, etc. Então, ao longo do nosso século passado, a gente teve diversas normas que regularam essas manifestações coletivas, tornando-as ilegais. E mesmo hoje, tendo regulamentações nesse sentido, como é o caso da lei da greve, a maioria dos tribunais acaba desconsiderando a greve ou considerando como uma medida ilegal. Então, essa forma de surgimento, com certeza, tem impacto na maneira como o trabalhador se vê hoje e se vê dentro do movimento coletivo. E, de acordo com as formulações dessa proposta, né, é possível dizer que pode existir, depois no impacto dessa reforma, se ela for aprovada, algum desequilíbrio entre essas duas forças de empregados e empregadores? Essa força já é naturalmente desequilibrada, né? Então, quando a gente trata, por exemplo, de aspectos do processo trabalhista, o empregado é visto como uma parte hipossuficiente. Por quê? Pela característica da subordinação. Ele está ali dando uma coisa, mas recebendo ordens diretas em cima da sua vida. Então, é lógico que quando a gente altera essas normas, a alteração acaba recaindo sobre essa parte mais fraca. E como é o caso dessa reforma, né, proposta pelo PL 6787, vão sim ser retirados direitos que já tinham sido construídos há muito tempo e direitos dos trabalhadores. E como trabalhadores é importante que a gente saiba muito bem entender sobre esses direitos, né? Sim. Então, Lília, a gente gostaria de agradecer muito a sua presença aqui no Espaço PUC, foi muito bacana a nossa conversa. Eu que agradeço. Vamos agora para um rápido intervalo e no próximo bloco o assunto vai ser inteligência artificial. Não sai daí que a gente já volta. Isabela, você já imaginou dar uma volta em um carro que dirige sozinho? Nossa, Érico, deve ser uma loucura isso, hein? Essa tecnologia já é realidade em vários lugares do mundo. Os carros autônomos têm revolucionado o mercado automobilístico. Carros são uma paixão mundial, não há como negar. Grande parte disso se deve à emoção de poder controlar essas máquinas. Mas e se os automóveis não precisassem mais da nossa direção? Parece um futuro distante, não é mesmo? Mas não é. A tecnologia já existe. São os carros autônomos, veículos que não precisam de condutores para se movimentarem. A emoção de sentir o volante nas mãos pode ser indispensável para alguns. Mas o conforto de não precisar dirigir parece interessante para outros. Se você tivesse um carro que você não precisasse dirigir, você sentiria a falta de ter aquele controle, até mesmo da emoção de segurar o volante, alguma coisa assim? Ah, com certeza. Porque o emocionante é você pegar o volante, você fazer a curva, você, né, guiar, passar de marcha. Isso é bem emocionante. Inclusive até carro dramático mesmo, a gente às vezes sente falta, né, de alguma coisa. Eu não tenho mais essa vontade de dirigir, eu não sentiria falta não. Mas afinal, o que são os carros autônomos? Os humanos nos pediram para jogar pelas regras deles. Bom, as regras acabaram de ser modificadas. Nos filmes, eles ganham vida e voz. É isso aí, beleza. A turma tá reunida de novo. São capazes de radicalizar. E se transformam em verdadeiros carrões.
Mas espera lá, ficção à parte, vamos conhecer os verdadeiros carros do futuro. Um carro autônomo é de uma maneira muito simples, tá? Ele funciona da seguinte forma: nós temos radares em torno do carro. O carro pode ter ou não um LiDAR, que é um radar um pouco mais potente em cima do carro. Esses dispositivos são os dispositivos necessários para que o carro perceba o meio ambiente. Então, eles vão capturar todas as imagens, tá? E o radar nada mais é do que, não sei se você lembra aí das suas aulas de física, do efeito Doppler. Você tem um objeto em movimento, ele manda um raio, esse raio vai, reflete no objeto, volta. De acordo com a pequena diferença que ele teve entre a ida e a volta, eu consigo calcular exatamente aonde estava esse objeto, qual o tamanho desse objeto, qual a forma desse objeto. Toda essa tecnologia já é estudada por empresas e universidades. Os carros autônomos do Google, eles já tinham o programa de computador que roda os carros, já tinha uma experiência acumulada equivalente a uma pessoa, se uma pessoa fosse possível uma pessoa dirigir com uma carta de habilitação por 300 anos. Desde 2009, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país com o maior número de mortes de trânsito na América do Sul. Grande parte dos acidentes são causados por falha humana. O carro autônomo ele vai reduzir esse número absurdo que nós temos no Brasil de 45 mil pessoas morrendo por ano no trânsito, que é um número que, como é no trânsito, ninguém presta muita atenção. O carro pode andar exatamente quase encostado um no outro. Então, se você tem os carros andando mais próximos, você vai ter mais carro passando por unidade de tempo na rua. Mesmo com tantas vantagens aparentes, o uso dessa tecnologia está vinculado a várias implicações. À medida que entra uma tecnologia absolutamente diferente, né, ela tem que ser criada as normas para que aquilo aconteça. Durante muitos anos, o carro convencional vai continuar rodando ao lado do autônomo, né? E aí você vai ter que resolver essa questão. O que eu posso realmente ter de carro autônomo aceito dentro do trânsito brasileiro? Muito interessante essa tecnologia dos carros autônomos, né? É apenas um exemplo do que a inteligência artificial pode criar. Para conversar com a gente sobre essa área, recebemos no estúdio o professor Luiz Fabrício Góes, do curso de Ciência da Computação da PUC Minas. Boa tarde, professor. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado pelo convite. Bom, para a gente começar, o senhor poderia falar se o objetivo da inteligência artificial é, de fato, conseguir imitar a inteligência dos seres humanos? Podemos dizer que sim, porque existem duas teorias na inteligência artificial. Se a gente deve criar uma máquina que é capaz apenas de imitar o comportamento do ser humano, ou se ela realmente é uma máquina que deve ter consciência. Isso é chamado de IA fraca e IA forte, IA de inteligência artificial. Então, tem um teste conhecido que é o teste de Turing, que é para provar se a IA fraca é verdade. Então, se a máquina conseguir imitar um ser humano, o comportamento de um ser humano, já é suficiente. Mas muitas pessoas acreditam na IA forte, onde a máquina teria que ter realmente uma consciência. Sim. Mas só que consciência é um conceito muito não bem definido ainda. Então é difícil falar assim, eu vou criar uma máquina que tem IA forte, sendo que a gente não sabe o que é consciência exatamente. Certo? E em que ponto que estão essas pesquisas em relação ao assunto? Bom, hoje, em questão ao teste de Turing, por exemplo, que é um benchmark, que a gente diz, assim, uma meta a ser batida ali, não existe nenhuma máquina ainda que passou no teste de Turing, que seria, basicamente, eu ter uma conversa com uma máquina e a máquina, eu não perceber que eu estou conversando com uma máquina. Então, existem campeonatos anuais, assim, para tentar passar no teste de Turing. E nenhuma máquina até hoje passou no teste de Turing. A gente já pode dizer que algumas máquinas conseguem ter um processo de aprendizado parecido com o de uma criança? De certa forma, sim. A máquina, ela não funciona exatamente como o ser humano, ela não tem assim um cérebro. A gente tem um conceito de aprendizado de máquina, que geralmente está relacionado com redes neurais artificiais, que são modelos matemáticos assim, que tentam simular os neurônios humanos, mas não é uma simulação exatamente igual ao neurônio humano. Mas o que eles conseguem fazer hoje muito bem? Eles conseguem reconhecer padrões.
Então, por exemplo, eu quero reconhecer um objeto numa imagem, eu quero reconhecer a voz de uma pessoa falando. Então, isso hoje a máquina já é capaz de fazer. Bom, e um assunto que sempre vem à tona quando a gente fala de inteligência artificial são essas teorias meio apocalípticas, né? O senhor acredita que a máquina pode algum dia chegar a dominar o ser humano? Bom, até o momento, a gente é que está criando a máquina, então a gente tenta criar ela com todos os dispositivos para que ela não se rebele contra a gente. Mas para ela chegar nesse ponto de se rebelar, talvez ela tenha que atingir a IA forte, certo? Ela tem que ter uma consciência, ela tem que ter uma vontade própria, ela tem que ter uma motivação para poder estar conquistando o mundo ou alguma coisa do tipo. Mas isso é uma coisa que ainda está um pouco longe da realidade hoje. Então, é uma coisa um pouco mais para os filmes ainda, certo? Mas talvez daqui a 50 anos seja completamente diferente essa realidade, situação. Sim, hoje a gente também tem máquinas que tentam de alguma forma prolongar a vida, por exemplo, transferindo o cérebro para um corpo artificial. Como é que é isso? Existem estudos assim, e tem até engenheiros do Google, por exemplo, que já disseram assim que até 2045 a gente vai conseguir dar o upload de um cérebro de uma pessoa para um computador, certo? Mas assim, isso é levado pelo meio científico assim, de uma forma muito assim, eles não têm muita certeza sobre, é muito polêmico o assunto ainda, mas seria uma forma da gente atingir uma imortalidade, seria talvez a gente conseguir fazer o upload do cérebro e a gente viveria na internet ou toda a rede, como uma forma de energia, alguma coisa assim, certo? Mas existem pesquisas nessa direção, mas hoje o que você consegue mais você coloca alguns sensores na cabeça, você consegue controlar o mouse, ou a pessoa consegue descobrir mais ou menos o que você está pensando dentro de um determinado contexto, mas ainda a coisa de fazer o upload da sua consciência para a máquina, a gente volta no problema da consciência. A gente não sabe o que é realmente a consciência, isso não está bem definido. Então, será que se eu conseguir replicar todo o meu cérebro dentro de um computador, será que isso faria com que eu estivesse lá realmente? Certo? Então, existem questões filosóficas também envolvidas nesse assunto. Sim, muda totalmente a forma de se relacionar entre os seres humanos, né? Completamente. Assim, se a gente um dia conseguir dar um upload do nosso cérebro para a máquina, olha as possibilidades que isso abre, né? Por exemplo, eu poderia transferir meu cérebro, por exemplo, para um robô que está lá em Marte, andando. Se eu quiser dar uma volta em Marte, eu estaria dentro do robô. Eu poderia me transferir para dentro de um jogo online e eu sentir como se eu estivesse vivendo ali dentro do jogo. E uma outra limitação ainda que você rompe com isso, você poderia ter múltiplas vidas simultâneas, porque você poderia ficar se replicando. Replicar é como copiar um arquivo depois que você estivesse no computador. Então, assim, esse mundo onde nós todos estamos dentro da máquina é um mundo, assim, inexplorado ainda. Assim, até nos filmes de ficção científica ainda tem mais coisas que poderiam acontecer. Professor, quais são os principais objetivos de se estudar e desenvolver a inteligência artificial? Seria talvez uma forma de confirmar e atestar o alcance da inteligência humana, por exemplo? Hoje tem uma outra discussão nesse sentido. Você tem a IA fraca e a IA forte que eu falei, mas assim, a gente tem poucos exemplos de inteligência, né? De inteligência assim, que consegue construir coisas, de criar novas tecnologias. A gente tem um exemplo, que é a raça humana. Então, por outro lado, se a gente pensar no universo do tamanho que ele é, e se existirem outras raças por aí, nada diz que a gente é a coisa mais inteligente que o universo conseguiu criar. Mas é a coisa mais inteligente que a gente conhece. Então, a princípio, a gente fica um pouco preso. Mas hoje, quando você pega máquinas, por exemplo, da IBM ou de outras companhias, eles já são, por exemplo, melhores do que a gente jogando xadrez, eles são melhores do que a gente jogando outros jogos, eles são melhores para achar caminhos, como você tem no seu celular, aplicações para achar uma rota, por exemplo. Então, quer dizer, será que esse tipo de inteligência já não é uma inteligência sobre-humana? Porque se você for disputar ali com a máquina, por exemplo, para encontrar uma página na internet, você não consegue disputar com o Google. Você vai procurar uma por uma, igual se você estivesse olhando um catálogo do telefone, você não consegue. Então, será que esse tipo de inteligência já não é uma inteligência sobre-humana? Então, eu acho que uma meta nossa, assim, talvez para a própria humanidade, assim, a gente tem esse sonho de replicar o ser humano.
certo? Mas eu acho que a gente já alcançou um nível que a gente consegue criar máquinas que são melhores do que a gente em várias atividades e que a gente já não vive mais sem elas. Sim, sem dúvidas, professor. Gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa. Seja sempre bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado. O Espaço PUC de hoje fica por aqui, mas você pode colaborar com a gente. Tem alguma sugestão ou comentário? Pode enviar para o nosso e-mail espaçopuc@pucminas.br ou interaja com a gente pelas nossas redes sociais. Amanhã nós estamos de volta às 5 horas da tarde pela PUC TV e TV Horizonte e esperamos por você. Obrigado pela companhia e até mais. Tchau, tchau.